Vamos agora, então, inspirados, seguirmos para o primeiro painel. Nosso primeiro desafio, que dirá respeito ao investimento multiplicador e economia. Vamos buscar desdobrar os conhecimentos para uma versão 4.0 da ciência econômica. Esclareço que nossa dinâmica dos painéis envolverá quase sempre a exposição de um especialista estrangeiro com comentários de autoridades brasileiras, seguindo-se de um debate com peritos. Assim, para nos guiar nesse debate, convido a compor esta mesa José Roberto Afonso, professor do IDP e do ISCSP da Universidade de Lisboa e vice-presidente do FIB. Luiz de Mello, diretor de Estudos Políticos do Departamento de Economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Manuel Caldeira Cabral, vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e ministro da Economia de Portugal entre 2015 e 2018. Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, diretor do Banco Central do Brasil entre 2016 e 2018 e procurador-geral do Banco Central do Brasil de 2010 a 2016. Virtualmente, também participarão do debate a senhora Miriam Belchior, ex-ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de 2011 a 2015, presidente da Caixa Econômica Federal de 2015 a 2016 e membro do Grupo de Infraestrutura do Gabinete de Transição do novo governo brasileiro. Também intervirá, de forma remota, o senhor Igor Rocha, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Gostaria de ressaltar a todos que esse painel terá 1h30 de duração. Por favor, senhor José Roberto. Bom, boa tarde. Me permitam cumprimentar a ministra Miriam Belchior e, em nome dela, todos os demais presentes. Nós aqui hoje estamos nesse painel iniciando o fórum e, na verdade, mais do que isso, estamos iniciando um programa de trabalho da FIB, que a gente tem, acabamos de fazer 1 ano, de atividades e os temas que nós estamos discutindo aqui hoje são temas que a gente pretende desenvolver, né, nos próximos meses e como o professor Vitalino já colocou aqui, né? Na verdade, se a gente não há dúvida que se precisa de investimento para crescer, e se você crescesse, gerasse emprego e renda, você não precisaria, né, necessariamente ter que correr para pagar auxílio, né, para matar a fome de quem está desesperado. Bom, a proposta desse fórum é fazer uma conexão, né, entre o que está acontecendo no mundo e o Brasil, né? Na verdade, acho que o Brasil está precisando se reintegrar, né, ao mundo, e a ideia aqui é a gente conhecer as experiências internacionais recentes, novos conceitos, e, para tanto, nós temos vários expositores, né? E hoje aqui o Luiz de Mello, nosso colega da OCDE, e depois vamos ter os debates e comentários, né, dos nossos colegas brasileiros, nas quais a proposta é que apontem lições que eventualmente possam ser tiradas, né, dessas experiências para o Brasil, bem como para Portugal. Aliás, pela lista que o embaixador colocou aqui agora, não faltam oportunidades, né, de parcerias entre Brasil e Portugal. Aliás, né, a concentração em energia, eu diria que nesse momento é algo bastante feliz, né? Depois os bobos somos nós, são eles. Luiz, passo a palavra a você e você tem uma exposição, infelizmente não está funcionando o computador, mas você vai falando e o pessoal vai trocando lá. Tá, muito bem, muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria agradecer, cumprimentar a todos os presentes e agradecer
o convite do FIB para participar desse painel. Quando o José Roberto mencionou a ideia do painel, eu pensei, meu Deus, o tema do investimento é tão amplo que vai ser impossível cobri-lo de forma interessante em tão pouco tempo. Então, nós pensamos em alguns elementos que talvez sejam os mais interessantes, os mais relevantes no momento de hoje, e que tem tido também algum destaque à luz da experiência internacional. Eu queria basicamente começar digamos, uma visão macroeconômica do investimento, não só em infraestrutura, mas do investimento em geral nos países da OCDE. Então, vocês podem ver que, ao longo do tempo, nos últimos 40 anos, mais ou menos, houve uma queda gradual das taxas de investimento. No investimento privado, que vocês podem ver à direita do gráfico, mas também do investimento público, não é? Enquanto nos países da OCDE, na média, há 40 anos atrás, se gastava mais de 4,5% do PIB em investimento público, esse número hoje em dia caiu em mais de 1 ponto percentual. Então, é uma transição muito grande também para um período de tempo relativamente curto. O próximo slide. E isso se dá na média, mas com uma grande disparidade entre os países. Há países do lado esquerdo do gráfico, como o México, como Portugal, como a Irlanda, que têm taxas de investimento relativamente baixas em comparação a outros países da OCDE. Ao passo que outras economias, que estão à direita, têm taxas de investimento e têm mantido as taxas de investimento, pelo menos na média dos últimos 4, 5 anos, a níveis muito superiores à média dos países da OCDE. Próximo slide. Ainda nessa abordagem mais macro, qual é a implicação disso tudo, qual é a consequência disso tudo para o desempenho das nossas economias? Basicamente, uma taxa de investimento decrescente implica que a capacidade de crescimento potencial das economias também está a cair. Não é? Só esse gráfico à esquerda, por exemplo, os países da OCDE, a gente vê que há 20 anos atrás, essa barra vermelha no gráfico total representava uma parcela maior do que ela representa hoje em dia. Isso, basicamente, é o estoque de capital, é a intensidade de capital na produção que contribui para o crescimento potencial da economia. As economias da OCDE cresciam a mais de 3% de forma potencial há 20 anos atrás, e agora crescem a praticamente a metade daquela taxa. Há efeitos demográficos, há efeitos de produtividade, mas a intensidade do capital também conta. E isso é muito importante porque é atrelado às taxas de investimento. Então, à medida que as economias investem menos, elas vão crescer menos também. Não é? Então, essa é a grande implicação, o grande elo, eu diria, entre o investimento e o desempenho macroeconômico das economias. Próximo, por favor. E o investimento público, já para passar então para o investimento público, ao invés do investimento privado por hora, sabe-se que tem um efeito de longo prazo positivo nas economias. Isso depende de muitos outros fatores, como a qualidade desse gasto, como os mecanismos de financiamento desse gasto. Mas algumas simulações que nós fizemos na OCDE, para os países da OCDE e alguns países do G7, que vocês podem ver, basicamente um aumento sustentado, um aumento permanente de 0,5 ponto do PIB, no investimento público, teria a capacidade de aumentar no longo prazo o nível do PIB dessas economias, em alguns casos mais de 2% de forma permanente. Não é? Então, há muitas hipóteses à volta desses números, né? Hipóteses que têm a ver com elasticidade do capital, que têm a ver com a qualidade desse investimento, que têm a ver até com o nível de estoque de capital das economias. Mas, no geral, há um efeito relativamente importante do investimento no estoque de capital e na capacidade de crescimento das economias. Próximo gráfico. Um elemento que é muito importante para países federais, como é o caso do Brasil. Na média da OCDE, praticamente 2/3 do investimento público ocorre a nível subnacional. São os governos locais, as províncias, os estados que mais investem na média das economias da OCDE. Nas federações, esse número chega a quase 70%, que é essa barra mais à esquerda do gráfico. Então, é muito importante que se tenha em mente que a maioria do investimento público que se faz no país, numa economia moderna, basicamente não é tanto o governo central que é responsável
por aquele nível de investimento. E isso dá destaque a um outro ponto que é extremamente importante quando se fala da qualidade do investimento, que são as relações intergovernamentais, os mecanismos de coordenação, os mecanismos de planejamento do investimento público em geral. Isso me leva a esse outro gráfico. Foi um estudo que nós fizemos, que basicamente tentava avaliar o impacto que a qualidade da governança do investimento público tem no desempenho das empresas. O que esse gráfico mostra é que, usando um índice, que é um índice muito conhecido da Hertie School, na Alemanha, que basicamente tem um indicador de qualidade da governança do investimento, e com vários quesitos, várias dimensões desse investimento. E nós buscamos alguma correlação, se há uma correlação entre esses indicadores e o desempenho das empresas a nível de produtividade das empresas. E o que esse estudo mostra é que um dos elementos, a coordenação, que é essa quarta barra da esquerda para a direita, tem um papel extremamente importante. Isso basicamente é o quê? É dizer que quanto maior a qualidade da governança dos investimentos num país, quanto melhores os mecanismos de coordenação entre os diferentes níveis de governo, entre as diferentes agências responsáveis pelo investimento público, maior a taxa de crescimento da produtividade dessas empresas. Não é? Então, basicamente, não só, como eu disse antes, um link macro, um elo macro entre a quantidade de investimento e o desempenho das economias, mas também aspectos que têm a ver com a institucionalidade do investimento, que também contam do ponto de vista do desempenho das empresas. Próximo gráfico, por favor. Bom, um tema que tem tido destaque no debate internacional e que foi mencionado no painel de abertura é o investimento que vai além da formação bruta de capital. Não é só o investimento tradicional em estruturas, em edifícios, em fábricas, em infraestrutura, mas também todos aqueles ativos intangíveis, não é, que são tão importantes para uma economia baseada no conhecimento. O que nós tentamos fazer aqui foi, basicamente, olhar para as contas nacionais e identificar quais são os gastos das empresas, do setor privado em geral, com bens intangíveis. O que são bens intangíveis? É tudo que tem a ver com softwares, com trademarks, com propriedade intelectual, tudo que tem a ver com a criação de valor numa economia digital, por exemplo, numa economia baseada no conhecimento. O que nós temos para esse grupo pequeno de países, já essas barras azuis, mostram que, basicamente, no PIB dessas economias, no caso da Suécia, por exemplo, que é o primeiro país da lista, quase 14% do PIB são gastos, investimentos das empresas em bens intangíveis. Então, isso mostra o peso, a importância do investimento em geral. Não é só a formação bruta de capital, mas é também um investimento nesses bens, nesses ativos intangíveis. E um outro tipo de ativo, que é ainda mais sofisticado que os intangíveis, é o que nós chamamos aqui de capital digital. Esse capital digital é basicamente o efeito dos dados. Dados, simplesmente informação e dados que as economias produzem. O que é isso? E além de software, além de base de dados, é a capacidade que uma economia tem em processar esses dados e criar valor a partir do processamento desses dados. É o que se convenciona chamar na literatura em inglês do capital, do data intelligence. Não é só ter um acesso a uma base de dados, é como aquela base de dados é utilizada para criar valor. E pode ser valor do ponto de vista interno de uso das empresas, como também como um serviço prestado por essas empresas. E nós vemos que, com base nos cálculos mais recentes, são dados que combinam contas nacionais com outros tipos de informação. Há países também, para continuar com a Suécia, em que quase 9% do PIB da Suécia corresponde a esse capital digital, a esse valor, digamos, dos dados que são produzidos naquela economia. Então, esses números, como são muito altos, dão destaque a essa importância que tem crescente de um tipo de investimento que vai além do investimento em estruturas físicas e que vai ser cada vez mais importante nas economias que vão se destacar daqui para frente, com base na capacidade de crescimento, na criação, na capacidade de crescimento que elas têm, com base na criação do conhecimento. Então, só para dar um destaque a esse tema, temos um painel
hoje, né, me parece que vai tratar de temas nessa área, para ilustrar, né, do ponto de vista internacional, qual é a magnitude, o potencial de crescimento desse tipo de investimento. Né? Próximo slide, por favor. Bom, e agora passando para a parte micro, né? Até agora foi tudo macro, tudo que aparece nas contas nacionais, tudo que nós vemos em termos de gastos de um país como um todo no investimento, seja ele em capital físico, seja ele em intangíveis. O que acontece ao nível das empresas? Se nós compararmos a mediana dos países da OCDE, desde de meados da década de 90, praticamente o investimento das empresas tem sido constante. E esse investimento é o quê? É quanto elas gastam em formação bruta de capital fixo em percentagem do valor adicionado criado por essas empresas. O gráfico não muda muito se utilizarmos, por exemplo, o lucro das empresas ou o estoque total de ativos das empresas. Praticamente há essa estabilidade ao longo do tempo nas taxas de investimento. Isso, de uma certa forma, é difícil de explicar, porque nós sabemos que o preço dos bens do capital também caíram ao mesmo tempo, né? Se poderia imaginar que, à medida que os bens de capital se tornam mais baratos, com o mesmo nível de investimento nominal, seria possível ter mais investimento a nível real. Mas isso não tem acontecido nas nossas economias. Então, essa timidez da taxa de investimento das empresas é algo que preocupa pelas razões que eu mencionei antes, né? Tem a ver com o crescimento da produtividade, tem a ver com o crescimento das economias em termos potencial também. Essa retração é ainda mais pronunciada se nós pensarmos no investimento líquido. O ministro Gilmar mencionou antes o fato do Brasil, o investimento bruto às vezes não é capaz de cobrir o investimento líquido, e nós vemos a mesma dinâmica a nível internacional também. Próximo slide. Próximo slide? Muito bem. E qual é uma importância, qual é uma consequência muito interessante disto? É que essa taxa de investimento, ainda que na média esteja praticamente estável, ela é muito diferente entre diferentes níveis de empresas. Há empresas, principalmente as mais novas, as mais dinâmicas e as maiores em tamanho, que têm taxas de investimentos muito superiores às demais. Empresas no gráfico da direita, intensivas em bens intangíveis, mais uma vez, têm taxas de investimento muito superiores às demais. Isso faz com que as nossas economias comecem a haver um hiato entre o desempenho dessas empresas novas, modernas, intensivas em bens intangíveis e as demais. Isso cria uma dificuldade de difusão das tecnologias, uma dificuldade de difusão da inovação nas economias. E nós temos em mente isso já a nível global. Há uma diferença crescente entre os padrões, as taxas de produtividade e outros indicadores de desempenho das empresas, as mais modernas, as que estão na fronteira, e as demais. E nós vemos que em períodos em que houve esse hiato crescente de desempenho das empresas, foram períodos em que, na média, o desempenho das economias como um todo foi pior. Foi pior porque faltou essa capacidade de difusão da inovação, difusão do crescimento, difusão do desempenho, né? E eu menciono esse tema também porque tenho certeza que vai voltar em outros painéis, principalmente na questão com relação à questão digital. Próximo slide. Bom, infraestrutura. O que eu mencionei antes se aplica também para a infraestrutura. Aquela análise que nós fizemos da governança do investimento e como afeta o desempenho, a produtividade das empresas, aquilo basicamente era para a infraestrutura. Os investimentos que nós tínhamos naquela análise eram investimentos em energia, em telecomunicações, em transportes. E o que é interessante ver é que, com base até em pesquisas de opinião pública, esse é um caso, por exemplo, esses números não são nossos, são números da Ipsos, e que mostram, começando pelo gráfico à direita, o nível de insatisfação das sociedades com a infraestrutura existente nos países onde vivem. Isso é uma análise internacional, feita para o final do ano passado, 2021, e nós vimos uma correlação muito alta entre os países que estão, infelizmente, no topo do gráfico, que são países, o Brasil está ali, por exemplo, são países em que o estoque de capital é mais baixo,
em que a qualidade das infraestruturas é inferior aos países que estão no outro extremo do gráfico. Então, é interessante isso, porque a sociedade está exposta à qualidade das infraestruturas. Então, elas veem esse tipo de indicador tem uma correlação altíssima com indicadores muito mais concretos, indicadores de qualidade, de desempenho, por exemplo, de qualidade das estradas, qualidade da energia, e todos os indicadores, digamos, mais concretos, se correlacionam muito bem com a ideia, com a percepção que a sociedade tem da qualidade dos investimentos. E eu queria, para terminar, o último ponto que eu queria mencionar hoje, que tem a ver com a transição energética, tem a ver com nós... Estamos no meio ainda da COP27, então é interessante tratar a questão das mudanças climáticas e da transição energética. E eu queria utilizar os mesmos dados da Ipsos para mostrar à esquerda, basicamente, isso é a percentagem das pessoas que responderam às perguntas e a respeito das prioridades que elas veem para os investimentos nos países onde vivem, não é? E aqui nós podemos ver, já no topo disso, no topo dessa lista, alguns temas, alguns tipos de investimento que são muito importantes para a transição climática. A infraestrutura em energia solar, por exemplo, mecanismos de proteção contra inundações, a questão da habitação, que já foi mencionada também, que são prioridades extremamente altas, né? Do que as sociedades almejam e que as sociedades esperam que sejam prioridades para os investimentos em infraestrutura. E com isso eu passo para o meu último tema, que é essa questão das mudanças climáticas. E eu queria ressaltar esse tema, basicamente porque ele uma transição energética exitosa vai depender de muito investimento em infraestrutura, principalmente em infraestrutura na geração de energia. O gráfico à esquerda, basicamente, são os cenários da Agência Internacional de Energia, com base nas emissões de carbono das economias a nível mundial, que nós vemos na linha vermelha, que basicamente, se não se fizer nada, as emissões vão continuar a crescer a uma taxa muito superior à taxa que seria necessário para garantir o cumprimento das metas do Acordo de Paris, que basicamente que a temperatura global não aumente, o aumento da temperatura global seja inferior a 2 graus Celsius e de preferência inferior a 1,5 graus Celsius. Né? Nós vemos a linha amarela do meio, que basicamente leva em consideração todos os compromissos feitos na COP26, também insuficientes. E a linha verde é o nível de redução das emissões que seria necessário, que seria compatível com o cenário net zero, né? O cenário de descarbonização das economias até 2050, até a metade do século. A direita a países, basicamente é a distância para alguns países das metas, não é? de redução de emissões. Mas, próximo slide. Mas por que eu estou a ressaltar isso tudo? Próximo slide? Sim. É porque também, de acordo com as estimativas da Agência Internacional de Energia, no que diz respeito a investimento em petróleo e gás, basicamente, o que se projeta daqui até o ano de 2030 é basicamente o que se tem feito até agora. É basicamente os níveis de investimento em 2021, os níveis de investimento projetados para o final da década, praticamente os níveis são coerentes entre si. Mas não é o caso para o investimento em energias limpas, né? Que são as energias necessárias, as tecnologias, as infraestruturas necessárias para garantir a descarbonização das economias. E o que se vê aí é que o nível de investimento é basicamente 1/3 do que seria necessário para atingir o nível de descarbonização que é consistente com as metas do Acordo de Paris. Então, um destaque que eu acho que é muito importante, que se tem dado muita atenção a isso nos debates internacionais, é como garantir que os investimentos em infraestrutura, e nomeadamente infraestrutura em energias limpas, possam ocorrer nos próximos anos de modo a garantir
a transição energética necessária para a descarbonização das economias. E o último slide, que foi uma grata surpresa que foi mencionada já a questão da segurança jurídica, o ministro Gilmar mencionou, mas logo no painel de abertura. Há uma outra questão que é muito importante para o investimento, que é a segurança, a continuidade das políticas de proteção ambiental, por exemplo. Isso foi um estudo que fizemos, que basicamente tentava mostrar o papel negativo da insegurança sobre a continuidade das políticas. O investimento precisa de uma continuidade nas políticas públicas, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista do desenho de políticas públicas, para que tenha uma previsibilidade quanto a taxas de retorno, quanto aos períodos de maturação dos investimentos. E o que nós vemos, com base em alguma análise empírica, é que principalmente nas empresas e nos setores que são mais intensivos em carbono, que são então os setores onde a descarbonização deve ser ainda mais acentuada, são os setores em que a falta de previsibilidade das políticas, do quadro de políticas públicas na área ambiental, tem um peso maior, tem um efeito negativo maior, mais alto do ponto de vista de desencorajar o investimento. Então, um aspecto também, nós temos um painel, eu acho que é amanhã, não é, Zé Roberto, ou na sexta-feira, sobre questões de transição energética, não é, e de sexta-feira, e que eu acho que é um tema que vai voltar, a continuidade nas políticas públicas, além de todas as outras dimensões que foram mencionadas já, tem um papel muito importante nesse objetivo de descarbonização. E por aqui eu concluo, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade e desejo aos próximos panelistas, nos próximos painéis, muito sucesso também. Muito obrigado. Agradeço ao Luiz, que acho que fez um sobrevoo do nosso programa, né, daqui até dos 11 painéis que nós teremos aqui pela frente. E, sem perder tempo, gostaria de passar a palavra para a ministra Miriam Belchior, que está falando de Brasília, porque ela está integrando o gabinete de transição do novo governo, tem bastante trabalho pela frente, e conseguiu, né, nos atender, liberar, né, um tempo aqui para poder fazer os comentários à luz, né, da experiência ou das perspectivas. A experiência eu já nem sei tanto, mas sobretudo das perspectivas do futuro brasileiro. Ministra. Obrigada, queria cumprimentar a todos, agradecer o convite para participar aqui dessa edição do FIB, sobre o futuro dos investimentos em infraestrutura. Eu queria fazer um agradecimento especial ao ministro Gilmar Mendes, que fez aí o convite inicial para a nossa participação, e ao professor José Roberto Afonso pelo esforço de viabilizar aí a participação remota nesses momentos que, como ele já disse, né, a gente está iniciando os trabalhos da transição governamental e também, por que não dizer, né, a concentração aí para a Copa do Mundo de futebol, que a gente sabe que aqui no Brasil, Portugal também, mas tem muita importância, né? Eu considero que a escolha do tema do Fórum 2022 do FIB está em completa sintonia com as preocupações e prioridades do presidente eleito do Brasil, o presidente Lula, né? As informações e análises importantes apresentados agora, né, acabou de apresentar o Luiz Mello, guardam grande similaridade com a situação do Brasil. São situações diferentes, mas o grande movimento que o Luiz apresentou para nós na série de informações que foram apresentadas não difere muito do movimento que o Brasil também fez nos últimos tempos, né? Como os senhores sabem, o Brasil amarga uma trajetória de diminuição acentuada das taxas de investimento, não só em infraestrutura. Segundo o IBRE da Fundação Getúlio Vargas, nós estamos com o menor investimento dos últimos 50 anos. E o investimento público atingiu uma das piores marcas de toda a história.
durante os nossos governos anteriores, a taxa de investimento global do país cresceu de 16,6% em 2003 para quase 21%, 20,9% em 2013. Depois de 16, essa taxa desmorona para um patamar menor do que o de 2003, numa média de 15% do PIB. Segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura de Indústrias de Base, a BIDIB, nos nossos governos o investimento total em infraestrutura triplicou, saindo de 71 bilhões em 2003 para 207,5 bilhões de reais em 2014. E agora, em 2020, caiu para 136 bilhões. Ou seja, né, os movimentos são parecidos. Quando a gente olha o orçamento da União, os investimentos foram as despesas mais penalizadas, as que mais caíram desde 2016. A média dos desembolsos orçamentários da União com infraestrutura entre 2011 e 2014 atingiu 52 bilhões de reais, todos reais de hoje, né? Enquanto a média do período 2017 e 2021 caiu a menos da metade, cerca de 20 bilhões de reais. Segundo a Confederação Nacional de Transportes, que nos recebe aqui hoje, em 2022 o orçamento da União prevê 8,6 bilhões para transporte, 20% do valor previsto, né, autorizado 10 anos antes. O estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que o investimento em rodovias diminuiu de forma constante e em 2021 a soma de tudo que foi aportado, seja público, seja privado, representa menos da metade, 44% do total investido em 2014. Alguns vão poder dizer que isso se deu porque os governos, depois de 2016, priorizaram as concessões, né? A parceria com o setor privado no lugar de investimento público. No entanto, os resultados também de concessões não foram a maravilha que se esperava. Enfim, né, para montar esse quadro mais geral, o crédito do BNDES para o setor da infraestrutura, que o professor Zé Roberto Afonso conhece tão bem, né, triplicou entre 2003 e 2010, mantendo-se no patamar de 100 bilhões de reais até 2014, mais de 5 vezes o que foi desembolsado no ano passado, em 2021. Ou seja, assim como o Melo colocou, caiu o investimento global, caiu o investimento público e privado em infraestrutura e o crédito também para poder financiar esses investimentos. Considerando todo esse quadro, né, de redução do investimento público e privado no nosso país, a agenda da infraestrutura está no topo da agenda do presidente Lula, atrás apenas, evidentemente, do combate à fome, que infelizmente se abateu de novo sobre o nosso país. Como o presidente Lula tem dito, né, nós vamos desenvolver um grande plano de investimentos, especialmente em infraestrutura, como também decidiram fazer muitos outros países, inclusive, né, entre eles os Estados Unidos. Do nosso ponto de vista, o plano de investimento em infraestrutura será um dos pilares da nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento para a retomada do crescimento econômico no país e a geração de empregos de qualidade, juntamente com o aumento da renda das famílias para alavancar o nosso mercado interno de produção e consumo, os investimentos sociais, especialmente de saúde e educação, e a necessária transição ecológica, energética e digital da nossa economia, que abrirá novas possibilidades de investimento para a modernização e ampliação do setor produtivo. Nosso presidente o presidente Lula deve estar falando agora lá na COP, exatamente apontando essa necessidade da transição ecológica, energética e digital. O nosso plano de investimentos terá ações tanto de caráter econômico, então toda a área de transporte, rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, a área de energia, geração, transmissão, petróleo e gás,
de telecomunicações, sobre a transição ecológica, mas também os investimentos de natureza urbana, como os de habitação, saneamento, mobilidade urbana e recursos hídricos, entre outros. Ou seja, a gente trabalhar ao mesmo tempo para aumentar a competitividade da nossa infraestrutura econômica, mas também lidar para melhorar a qualidade de vida da população que vive especialmente, né, 85% dos brasileiros vivem nas cidades, melhorar a qualidade de vida urbana. É claro que esse plano de investimentos se inspira no exemplo do que o presidente Lula já fez, seja o PAC, seja o PIO, o grande plano de concessões que a gente iniciou nos nossos governos, e também o grande programa de habitação, o Minha Casa Minha Vida. O nosso pressuposto básico para esse plano de investimentos é que vai ser necessário combinar simultaneamente um plano emergencial e um plano estratégico de investimentos, tanto para o investimento público quanto para o investimento privado. Para 2023, a grande urgência é retomar obras públicas em ritmo lento ou paralisadas. Além disso, nós vamos reforçar a manutenção das rodovias federais, que estão em péssimas condições, segundo a pesquisa anual da CNT, divulgada recentemente. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, especialmente para a população de baixa renda, onde se concentra 3/4 do déficit habitacional brasileiro, e vamos acelerar as renovações e reequilíbrios de contratos de concessões, ou seja, as nossas parcerias com o setor privado, que gerem novos investimentos. Para o restante do mandato, né, então a ideia é selecionar novos projetos estratégicos de infraestrutura que levem em conta a manutenção e a ampliação da infraestrutura existente no país, o enfrentamento das desigualdades regionais e a necessidade de realizar as transições ecológica e energética na infraestrutura brasileira. Portanto, melhorar a nossa matriz de transporte, hoje muito centrada em rodovias, né? Então, trabalhar um pouco nisso. A parceria com o setor privado será expandida, ampliando a carteira de projetos em parceria com o setor privado, que tragam previsibilidade aos investidores privados, né? Que eles tenham a visão de um pipeline de quais são os projetos que estarão sendo desenvolvidos, não só para o horizonte de 4 anos, mas para um horizonte mais longo, que permitam que o setor privado tome suas decisões de investimento. E com isso a gente espera aumentar a participação do investimento privado em infraestrutura. Para isso tudo, né, a gente vai precisar aperfeiçoar ainda mais os marcos regulatórios. Tem alguns dos setores que os nossos marcos regulatórios já estão mais maduros. Tem outros que a gente não tem a mesma maturidade, será necessário fazer aperfeiçoamentos. E também trabalhar em novos modelos e mecanismos regulatórios e normativos que viabilizem também a utilização de PPPs, tanto em projetos federais como subnacionais, como citado também aqui pelo Luiz Melo, né, o peso dos investimentos subnacionais, de modo a avançar com as parcerias com o setor privado para novas fronteiras em que a participação ainda é limitada. Um outro elemento-chave será a atuação dos bancos públicos, que será reposicionado para apoiar o investimento privado tanto do setor produtivo, mas também para infraestrutura, aumentando a oferta de crédito de longo prazo em condições condizentes com esses projetos de infraestrutura, que não é a mesma coisa que um capital de giro, né? Ele tem que ter condições específicas. Promovendo também aí as estruturas de captação de recursos do mercado de capitais, que a gente considera super importante, como, por exemplo, o aperfeiçoamento, né, da lei de debêntures incentivadas, que foi uma lei promovida pela presidenta Dilma e que tem sido muito exitosa para o financiamento do investimento privado. A ideia também
me somando à fala tanto do Luiz Melo quanto a do ministro Gilmar Mendes, né, de que a gente precisa debater com os órgãos de controle, de fiscalização e com o Congresso Nacional para buscar uma agenda de segurança jurídica aos investimentos do setor público e do setor privado, né? Isso pode nos dar uma estabilidade que permita ter resultados mais efetivos no desenvolvimento tanto de obras públicas quanto os investimentos do setor privado. A gente sabe, estou terminando aqui já, que para implementar o conjunto de ações necessárias, será fundamental que o Estado brasileiro recupere a capacidade de planejar, coordenar, induzir e investir, perdida nos últimos anos pelo desmonte generalizado que o governo federal sofreu. Acho que o Luiz Melo apresenta elementos muito interessantes de como a questão de governança tem um papel importante de alavancar o investimento. E é nessa direção que a gente pensa conduzir os trabalhos, né? É claro que, para fazer um plano de investimentos, vai ser necessário rever o atual regime fiscal brasileiro, revogando o teto de gastos, né? Na verdade, se a gente, acho que todos aqui sabem, né, com um grande conjunto de manobras, o atual governo, na prática, extinguiu o teto de gasto e está deixando diversas bombas fiscais para o próximo governo. O novo regime fiscal, que será proposto a partir de 2023, terá regras que garantam a responsabilidade fiscal, mas que não impeçam o Estado brasileiro de cumprir seu papel de indutor do desenvolvimento e da redução das desigualdades do país. As entidades da área de infraestrutura aqui no Brasil, e até mesmo os economistas ortodoxos liberais, têm defendido a importância de retomar os investimentos públicos em infraestrutura, né? Propondo uma excepcionalização desses investimentos em relação às regras fiscais. Nós acreditamos que isso é possível e o presidente Lula está com um enorme senso de urgência, né? Ele sabe o que o país precisa nesse momento e que 4 anos passam muito rapidamente. Para usar uma metáfora futebolística, tá certo? Ele está com muita fome de bola, de fato, desenvolver as atividades necessárias para o nosso país. Ele sabe que o país não pode mais esperar para retomar seu caminho para um desenvolvimento sustentável e justo. Muito obrigada. A ministra Miriam, pegaste que o gancho na sua última fala, né? O Brasil tem, né, entre as economias emergentes, é uma das que tem o maior gasto público em proporção do PIB. Mas quando a gente olha o investimento, tem uma taxa de investimento inferior até às economias mais pobres africanas. Por curiosidade ou por coincidência, eu espero que não seja uma questão ou de natureza ou de língua, né? Quando a gente olha a OCDE, a situação de Portugal é muito diferente também. Tem um gasto público elevado com uma taxa de investimento público relativamente baixa comparada à média da OCDE. E aí eu queria fazer esse gancho para ouvir aqui o ministro da Economia aqui de Portugal, Manuel Cabral, né, que aliás, país que está nos hospedando e que também acho que tem desafios tão grandes quanto o Brasil, mas ao mesmo tempo também oportunidades imensas aí na transição energética. Ministro. Muito obrigado. Eu começava, em primeiro lugar, com um esclarecimento não necessário, mas de que, enfim, já fui ministro, não tive a pasta das infraestruturas, tive a pasta da economia, mas obviamente olhámos sempre para as infraestruturas como algo muito importante. O investimento de Portugal nas infraestruturas e o nível de investimento público é muito variável se olharmos para diferentes anos, e essa é uma questão que é importante realçar, ou seja, Portugal teve um ciclo de investimento em infraestruturas muito forte nos anos 90
e era normal que baixasse o ritmo de investimento em infraestruturas nos anos seguintes, uma vez que, por exemplo, se dotou de uma rede de autoestradas já bastante próxima, já próxima do ótimo, digo eu. No entanto, isso não significa de todo que Portugal não precisa de investimentos em infraestruturas. Quem aterra em Lisboa percebe que Portugal precisa de um aeroporto, e o crescimento que está a acontecer no transporte aéreo e no turismo torna isso perfeitamente óbvio, e tornando isso perfeitamente óbvio, eventualmente até já óbvio há alguns anos, esse é um aspecto que temos que resolver. O aeroporto de Lisboa é sem dúvida um aspecto que temos que resolver, mas mesmo em aeroportos nós investimos. O aeroporto do Porto, por exemplo, tem ainda hoje bastante capacidade, e foi um investimento relativamente recente, já com mais de uma década, mas relativamente recente, e de facto que ampliou muito a capacidade. E portanto estamos numa situação em que tivemos muitos investimentos com a crise financeira, mas já antes da crise financeira houve um abrandar desses investimentos. Ficámos com alguns desequilíbrios, um aeroporto no Porto que está muito bem, um aeroporto de Lisboa que está subdimensionado, estradas que estão de facto a um nível muito bom, o que não quer dizer que não faltem algumas estradas, por exemplo, a ligação entre Coimbra e Viseu, só para dar um exemplo, faltam ainda algumas, mas de facto em termos de estradas, no cômputo geral estamos bem, na ferrovia menos bem, e por isso também os investimentos que se falam agora são exatamente nas áreas que no anterior ciclo de investimento ficaram um pouco mais por fazer. Eu estava a ouvir aqui a ministra do Brasil e ouvi com imenso prazer e com imensa alegria, e estava-me a lembrar de uma viagem que fiz pela Ásia, por vários países da Ásia, e pela uma comparação que me surgiu em dois países da Ásia muito interessantes, a Tailândia e a Malásia. Passei nessa viagem várias vezes de um para o outro, porque, enfim, estava a usar a low cost Air Asia, que tinha ali uma grande rede de voos, e estava também, fui-me encontrar com amigos, etc. E uma coisa que era notória, a Malásia tem um nível de desenvolvimento maior que o da Tailândia, mas não era tanto essa a diferença, era na abordagem às infraestruturas. A Tailândia claramente tinha infraestruturas que eles próprios diziam, bem, são as infraestruturas possíveis para o nosso nível de desenvolvimento. E pode-se pensar, e portanto adequadas ao nível de desenvolvimento. Mas não eram as adequadas, eram as possíveis. E era esta a abordagem. A Malásia tinha as infraestruturas desejáveis para o nível de desenvolvimento que queria ter. Não para o que tinha, mas para o que queria ter. Tinha um dos melhores aeroportos de toda aquela região, que competia taco a taco com o aeroporto de Singapura, que tem um PIB per capita, talvez na altura, talvez fossem 2,5 vezes, 3 vezes superior, ou talvez até mais. A Tailândia tinha uma cidade muito maior e, portanto, facilmente se poderia tornar o hub daquela região, mas tinha um aeroporto muito subdimensionado. No aeroporto da Malásia, estando no centro de Kuala Lumpur, uma pessoa entrava num comboio, fazia o check-in das malas, fazia tudo, ou seja, estávamos a falar de infraestruturas que em alguns aspectos faziam inveja aos países europeus mais desenvolvidos, ou mesmo às infraestruturas que encontramos nos Estados Unidos, etc. E isto significava que, de facto, as infraestruturas estavam a puxar a Malásia em frente, e as infraestruturas eram um drag, era uma âncora que impedia o avanço da Tailândia. Estes países têm imensas outras oportunidades, imensos outros problemas, não vou centrar só nisto como se este fosse todo o problema e toda a solução, mas é algo que faz pensar, e eu penso que no Brasil, penso que é algo que se tem que pensar, é se queremos dimensionar as infraestruturas para o nível de desenvolvimento que se tem e para o que é possível, e então elas serem um fator de atraso, e sabemos que o Brasil tem boas infraestruturas em algumas áreas, mas em outras áreas elas são de facto um bottleneck, um constrangimento, e daí o investimento público bem direcionado ter uma importância vital. Ou se queremos olhar de facto para algumas infraestruturas a fazer como infraestruturas para aquilo que queremos que o país ou que esta cidade possa alcançar. E nesse aspecto seremos um pouco ambiciosos, haverá sempre muitas vezes a crítica, bem, isto é exagerado, é demais, mas provavelmente se não o fizermos assim, haverá a crítica 15 anos depois, não houve visão, houve de facto um atraso, e isso é uma questão importante.
A segunda questão que eu trazia para aqui, ou seja, essa visão das infraestruturas como, de facto, algo que puxam pelo país quando são bem feitas e bem planeadas, dentro de uma restrição orçamental que obviamente existe, ou o contrário, quando são elas próprias um fator de atraso. A segunda questão que eu trazia aqui é a questão do imaterial e da ligação que eu penso que é muito importante entre o imaterial e o investimento no imaterial e o investimento nas infraestruturas físicas. O funcionamento das infraestruturas físicas está cada vez mais ligado a fatores imateriais. Ou seja, o funcionamento de uma cidade pode estar ligado à cidade ter melhores redes de transporte, metro, etc. E sem dúvida que isso faz diferença, mas isso faz alguma diferença ou faz muita diferença, dependendo de como se ligam a fatores de segurança, de arranjo público no exterior dos sítios para os quais se cria esta infraestrutura, e todas estas questões são extremamente importantes. O espaço urbano de qualidade, por exemplo, no Brasil, é extremamente caro, porque num país com a dimensão que tem o Brasil, é extremamente escasso. Uma pessoa pensar que o espaço é escasso num país com a dimensão do Brasil, mas espaço urbano com boa qualidade de urbanidade é escasso no Brasil, e criar mais espaço urbano, alargando as zonas de espaço urbano de qualidade, tem a ver com infraestruturas e com investimentos em infraestruturas, mas tem muito a ver com investimento também em fatores imateriais. Dou um exemplo que não tem nada a ver com isto que estava a falar, mas que é interessante. Fui visitar uma vez um hospital por causa da questão da eficiência energética, que era uma questão que passava à frente, e tinha havido um investimento de 1,5 milhão que se ia pagar em menos de 1 ano e meio, e desse investimento a parte que gerava maior retorno era a parte imaterial. Tinha-se investido em novos equipamentos, em melhor isolamento, mas tinha-se investido também num sistema informático de medição e gestão da temperatura ao longo do hospital, e o que eles concluíram no final foi que essa parte foi a parte que gerou a maior poupança. Essa parte era responsável por 5% do investimento e estava a gerar 45% da poupança. Grande parte da deseficiência energética daquele hospital era porque em alguns sítios estava com temperatura a mais e noutros com temperatura a menos. Em alguns sítios andava-se a ligar mais e mais o aquecedor e não se conseguia aquecer, noutros estava-se a abrir a janela porque estava calor demais. E gerir por zonas e com sistemas de gestão inteligente gerava uma enorme poupança. Isto é verdade, obviamente, em sistemas de eficiência energética. O nosso sistema, por exemplo, elétrico nacional, beneficia muito da central de distribuição da REN. Quando se quer ter sistemas elétricos mais complexos, com maior componente de energias renováveis, esta parte de gestão de software é muito importante, mas não pensar nunca que a questão da gestão de infraestruturas é só uma questão de bom software, de informática, não é. Tem muito a ver com outros fatores imateriais, da imagem que se projeta sobre o andar de transportes públicos, e era como alguém dizia há uns anos atrás, muitas vezes fala-se dos Estados Unidos como um país rico em que toda a gente tem carro, e muito do que é ser rico na Europa é até os mais ricos utilizarem os transportes públicos. E isso remete-nos muito para o que é utilizar os transportes públicos, para uma qualidade não só de rapidez, de capacidade de tráfego, mas para uma qualidade de segurança, limpeza nas estações, de promoção do próprio transporte público, que faz depois toda a diferença no perfil das pessoas que utilizam, e quando o perfil começa a subir, o perfil a subir atrai também pessoas de diferentes classes sociais, etc. E essa mistura de classes sociais é um aspecto importante para uma sociedade que se relaciona uma com a outra. Isto é ainda mais importante em países como o Brasil, em que já nos últimos anos houve um aumento grande da motorização, mas esse aumento da motorização ainda vai continuar. E se quisermos que o transporte nas grandes cidades brasileiras seja feito com base no automóvel, teremos um enorme caos e uma enorme dificuldade. Mesmo na gestão das estradas, por exemplo, os sistemas de gestão de tráfego que se introduziram em muitas cidades europeias têm, de facto, um efeito muito grande
e são complementares e não substitutos ao investimento em novas vias radiais, etc. Mas a gestão da informação, a gestão de semáforos, a gestão de fluxos de tráfego é muito importante. E, portanto, esta era a primeira questão. A segunda questão é para onde é que vêm os novos investimentos? Eu penso que vem, em parte, o digital, e as redes digitais devem assumir um papel importante nos novos investimentos, mas chamava sempre a atenção que o investimento no digital não é apenas nas redes, o investimento em infraestruturas digitais tem a ver não apenas com o hardware, mas também com o software, e afeta outros investimentos. Nós podemos investir muito mais em hospitais ou cuidar de uma parte dos pacientes melhor, utilizando consultas de forma digital. E isso retira também pressão sobre o transporte, etc. E a última questão que queria trazer, porque não queria também alongar-me demais, é a última que é a penúltima, é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade liga-se às questões da energia, e o Brasil, de facto, tem já uma situação que no passado fez investimentos importantes aí, liga-se aos transportes, mas liga-se também muito ao espaço urbano e à forma como as pessoas se movem no espaço urbano em sociedades crescentemente urbanizadas. E isso, mais uma vez, nos liga à primeira questão do imaterial. Mas a sustentabilidade e o digital não são investimentos só a sustentabilidade nas energias ou nas redes de saneamento, etc. Tem que estar no próprio desenvolvimento de novas zonas da cidade, tem que estar pensado na política de habitação, etc., etc. Da mesma forma que o digital, se deve olhar para o digital na forma como pode poupar custos e melhorar o serviço e levar o serviço e dar acessibilidade ao serviço a mais pessoas em áreas como a saúde, em áreas como a educação. E nesse aspecto, com um país com a dimensão continental como tem o Brasil, penso que isso é muito importante. E, portanto, a ideia de que há aqui uma transversalidade dos investimentos de sustentabilidade e dos investimentos do digital. Não queria deixar de referir as questões que já foram aqui referidas e que eu tinha aqui como particularmente importantes, mas queria salientá-las, a questão da segurança jurídica, da regulação independente e, quando se fazem parcerias público-privadas, nesta segurança jurídica, nesta regulação independente, no desenho das parcerias, olhar muito para o interesse público e para a criação de valor. Na forma como estas parcerias criam valor e trazem o melhor que os privados podem dar no melhor do interesse público e não quando passamos depois para a fase de desenho jurídico, financeiro, etc., começarem-se a criar objetivos em que se esquece muitas vezes qual é o objetivo inicial, qual é o problema que queremos resolver com aquela parceria privada e não queremos apenas que ela seja rentável, mas que não tenha lucros demais, queremos que ela de facto sirva o propósito. E esta questão é muito importante porque muitas vezes fazem-se parcerias público-privadas a 20 ou 30 anos e durante esses 20 ou 30 anos muita coisa vai mudar, quer nas taxas de juros, quer nas condições de financiamento, quer também no que a tecnologia permite fazer. E quando se esquece isso, esquece que depois, com a evolução da tecnologia, aquela solução que era a melhor na altura em que foi desenhada, pode já não ser a melhor na altura em que está a ser construída e pode, ao longo dos 20 anos de exploração, abrirem-se novas oportunidades que, se não tiverem previstas na própria renegociação da parceria público-privada, se ficará depois como um ónus e lá está mais uma vez um drag, uma âncora ao desenvolvimento de novas soluções e não o contrário. Tinha aqui mais umas questões sobre sustainable finance, sobre uma série de outras coisas, mas ficava nisto. Olhar para as infraestruturas como um fator que puxa o desenvolvimento e não fazer mínimos que acabam por fazer das infraestruturas um fator de atraso ao desenvolvimento. Olhar para o digital e para a sustentabilidade de uma forma transversal, não esquecer a parte imaterial dos investimentos, a parte ligada às questões sociais, jurídicas, de utilização, digitais, etc., que são complementares ao próprio investimento, mas que podem rentabilizar muito mais o investimento
E na parte da segurança jurídica, penso que é muito importante as questões de transparência, as questões de contratos que são centrados, de facto, no interesse público e na criação de valor, e não perder a atenção a isso, numa regulação inteligente que se tem que fazer para o futuro, e não fazer uma regulação perfeita, mas estática, que depois, daqui a 15, 20 anos, se revela, de facto, inadequada às possibilidades que a tecnologia e a evolução social criaram. Muito obrigado e passo a palavra. Agradecer ao ministro. Aliás, registrar que, como a gente está aqui com um ligeiro atraso, eu não sei como é que está a agenda da ministra Miriam, que eu sei que ela tinha reuniões, né, lá no gabinete de transição. Enquanto puder nos acompanhar vai ser bom, mas se precisar sair, acho que todos aqui compreenderão. Queria pegar o gancho aqui, para não atrasar mais, né, como o ministro colocou, acho que reforçaria 2 pontos: parceria público-privada e sustentabilidade, e usar isso como um gancho para convidar, né, o Isaac Sidney para conversar com a gente aqui sobre essa nova visão do que é o financiamento, né? Não é só financiar como no passado, mas é financiar em novas condições. Acho que o Luiz já bateu muito na tecla, a gente precisa investir mais, investir diferente, e acho que isso também vai passar pelo outro lado, que é do financiamento. Isaac aqui tem boa e grande experiência, acho que tem uma apresentação, o pessoal já está colocando. Isaac. Obrigado, professor Zé Afonso. Meus sérios agradecimentos pelo gentil convite. Quero também cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte Constitucional Brasileira, que aqui representa o Poder Judiciário do Brasil. Meus colegas aqui de painel, eu os cumprimento a todos na pessoa da ministra Miriam Belchior e também do meu colega de entidade de classe, que é o Igor Rocha. Eu sou o presidente da FEBRABAN. A FEBRABAN é a Federação Brasileira de Bancos, e temos lá uma atuação que procura exatamente se voltar para que os bancos cumpram o seu papel constitucional. Nós temos uma previsão na nossa Constituição, no capítulo que é inaugurado pela Ordem Econômica, que prevê que o sistema financeiro nacional ele deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país. Portanto, existe um papel de relevo do setor bancário em relação ao desenvolvimento. Nós já ouvimos aqui, nas explanações anteriores, e há um ponto que eu considero crucial para que eu possa dar sequência aqui e mostrar alguns dados, alguns slides, é que crescer em qualquer economia reclama um nível de investimento adequado. A questão é saber como investir, em que investir. Acho que esse é o grande desafio. E existem algumas premissas, sobretudo no Brasil, que nós precisamos ter em mente e levar em consideração. A primeira delas, para que nós possamos ter um crescimento que se sustente, um crescimento à base de investimentos, é que nós continuemos no Brasil perseguindo a estabilidade de preços, a estabilidade macroeconômica. Nós temos no Brasil uma cultura inflacionária, apenas de meados da década de 90 para cá, com a implementação do último plano monetário que deu aso à nossa moeda, a moeda que é o real, é que nós conseguimos debelar um processo inflacionário, e mesmo assim, nós, de vez em quando, nos encontramos em situação de adotar uma política monetária para controle da inflação. É claro que nós estamos aqui vivendo resultados de choques, como a pandemia e como a guerra, que fez com que, mundo afora, nós tivéssemos uma inflação elevada. Quando temos uma inflação alta, isso aumenta o risco das operações, isso afugenta investimentos, isso acaba também por aumentar outros riscos e fazendo com que, portanto, haja incertezas e isso não atrai de forma efetiva investimentos. O segundo ponto que eu queria aqui destacar, e eu vou mencionar já aqui com base nos dados, é que é necessário que nós tenhamos funding de longo prazo. Os investimentos, sobretudo na área de infraestrutura, os investimentos também em intangíveis, reclamam que haja um planejamento de longo prazo, são operações complexas, arriscadas,
e os bancos, por si só, eles não têm condições, eles não têm passivos que possam suportar operações de longo prazo. Portanto, é fundamental que nós consigamos, no mercado de capitais, por exemplo, esse funding de longo prazo. E, por último, eu queria aqui destacar, nessa minha rápida introdução, a necessidade de que o ambiente de negócios, o ambiente de crédito e a segurança institucional possam e devam permear a atração de investimentos. Acho que são pontos relevantes, e o ministro Gilmar Mendes, na sua fala, quando aí da abertura dos trabalhos, mencionou que a institucionalidade do Brasil foi testada, ela se fortaleceu, ela se robusteceu, mostrou, de fato, vitalidade, são instituições fortes do ponto de vista tanto do setor público, do poder público, quanto do setor privado. Isso mostra que, do ponto de vista da institucionalidade, ainda que tenham havido tentativas para atingir a institucionalidade do Brasil, sobretudo na seara democrática, o Brasil se mostrou resiliente e capaz de mostrar que as instituições funcionam. Bom, entrando rapidamente aqui nesses dados, eu pretendo não cansá-los, e estimo que nos próximos 10 minutos possa conseguir aqui concluir a minha fala. Nós temos no Brasil uma economia que... Pode voltar, por favor. Isso. No Brasil, nós temos uma economia que cresce muito pouco, isso não é de agora, é uma anomalia estrutural. Quando nós pegamos aqui, nos últimos 30, 40 anos, a gente consegue ver um crescimento médio por década que não é elevado, mas nós tivemos, na última década, a pior década do século passado, com crescimento realmente muito aquém da capacidade. É claro que ali nós tivemos também uma situação muito peculiar em 2014, 15 e 16, com um crescimento negativo que acabou por impactar nos números na estatística da última década. Mas o fato é que, quando nós olhamos com um olhar mais prolongado no tempo, a gente vê que não foi a pandemia, que é algo mais recente, e nem também a crise que nós tivemos econômica em 14, 15 e 16, que fez o Brasil crescer pouco. Nós temos uma causa que é exatamente a falta de investimentos expressivos, e podem passar já para o próximo slide, que isso vai ficar mais caracterizado. Uma das principais explicações, e isso aqui foi mostrado também pelo Luiz de Mello, para o baixo crescimento global, e no Brasil não é diferente, é o nível pouco expressivo de investimentos. No Brasil, isso tem ficado em torno de 15% a 20%, desde meados da década de 90. Nós tivemos um período em que houve um volume maior de investimentos, entre 2008 a 2013, mas o fato é que recuou recentemente. Quando nós fazemos um comparativo internacional, comprova que o Brasil é um país de poucos investimentos. Eu ainda não estou entrando aqui na seara se são investimentos públicos ou investimentos privados. O fato é que nós temos aqui uma posição, podemos considerar medíocre. Vejam aqui, à direita, nós ocupamos aí a 4ª posição de menor investimentos quando nos comparamos com outras geografias. Pode avançar, por favor. Bom, normalmente aqui, já tentando entrar um pouco nessa discussão da natureza do investimento, investimentos, sobretudo em infraestrutura, reclamam uma alta participação do setor público. E aqui a gente entra numa outra seara que ela é peculiar do Brasil, que é a questão macrofiscal. Nós temos um problema estrutural de endividamento. Nós não devemos olhar apenas agora para a arrecadação, que ela está batendo recordes, ou para a relação dívida-PIB no momento, que está em patamar até relativamente equilibrado. Nós temos que olhar para a dinâmica macrofiscal, que é uma dinâmica muito débil. Portanto, nós temos aí um problema sério de desequilíbrio fiscal, que faz com que os investimentos públicos não consigam atender às necessidades, sobretudo para investimentos em infraestrutura. Portanto, eu entendo que, enquanto nós não conseguirmos, no Brasil, avançar para um quadro macrofiscal de equilíbrio das contas públicas, de sustentabilidade
da dívida pública, a gente vai precisar abrir o nosso país para o capital privado, dar maior centralidade, maior protagonismo no capital privado, nas parcerias, para que nós possamos avançar nesses investimentos. Nós temos recentemente uma atuação, eu diria, até para fazer um reconhecimento do Ministério da Infraestrutura, que acabou por trazer resultados melhores, mas isso é pontual, isso é conjuntural. Estou me referindo a investimentos de longo prazo e nós necessitamos que haja no Brasil um protagonismo maior do capital privado, sobretudo porque nós temos um problema fiscal que nos assola. Pode avançar, por favor. E aqui, eu vou me deter um pouco, professor Zé Afonso, no setor financeiro. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns dados. Hoje nós temos como saldo da carteira de crédito o quanto que os bancos emprestam para o setor da infraestrutura, algo em torno de 100 bilhões de euros. É algo significativo quando a gente olha que a carteira toda é de 2 trilhões de reais. Mas nós temos uma situação que ela faz com que o crédito bancário para financiamento de investimentos seja algo que deva ser visto com alguma cautela, porque existem regras prudenciais, regras do Banco Central, que limitam e que fazem com que o crédito bancário não consiga ser a grande fonte de financiamento de investimento. Os investimentos em projetos de longo prazo exigem que os bancos aloquem uma quantidade significativa de capital. Isso consome muito capital. Então, isso torna o crédito bancário mais caro para financiamento de projetos de longo prazo. Também, o Banco Central exige que os bancos tenham uma liquidez de altíssima qualidade para fazer frente aos passivos. Portanto, não é possível que os recursos dos bancos fiquem alocados em projetos de longo prazo, porque os bancos precisam responder a demandas de liquidez de curto prazo. E também existem regras que limitam a alavancagem. Existe um limite para que os bancos possam alavancar seu capital. Então, seja porque o capital para investimentos em projetos de longo prazo alocado é elevado, seja porque os bancos precisam manter liquidez imediata de alta qualidade, seja porque há limites para alavancagem, o fato é que o crédito bancário ele não é a fonte, digamos assim, mais propícia para que nós consigamos fortalecer e atrair os investimentos no Brasil. Claro que o crédito bancário tem sido importante, aí com isso eu mostro no próximo slide. Vocês verificam aqui, algo em torno de 500 bilhões de reais, ministro Gilmar, é o saldo da carteira de crédito que os bancos emprestam em projetos de infraestrutura. É uma cifra considerável, quando nós olhamos para o total da carteira de crédito. Quanto que os bancos têm emprestado para as empresas? 2 trilhões de reais. E o quanto disso é para a infraestrutura? Algo perto a 500 bilhões de reais. Isso significa aí 5% do nosso produto interno bruto, portanto, não é um montante desprezível, é algo significativo que a gente acaba comprometendo os balanços dos bancos nesses projetos de longo prazo. Pode avançar, por favor. Quando a gente abre esses dados do saldo da carteira, a gente verifica que 77% daquilo que os bancos brasileiros emprestam em projetos de infraestrutura, isso se dá para atividades de energia, de gás, de transporte, portanto, temos aí uma alocação dos empréstimos também de forma robusta para o setor de infraestrutura. Pode avançar. Bom, por isso que nós precisamos fortalecer o mercado de capitais. O mercado de capitais é onde nós encontramos a poupança de longo prazo. Então, quando temos no país uma complementariedade do mercado de crédito, do mercado financeiro, do mercado de crédito bancário, com o mercado de capitais, aí a gente encontra um casamento perfeito para investimentos em infraestrutura. Eu dei as razões para isso. O crédito bancário ele é limitado em razão do capital, é limitado em razão da liquidez e é limitado em razão da capacidade de alavancagem dos bancos. Portanto, quando nós temos um estoque
como hoje o Brasil tem de 500 bilhões de reais de crédito bancário emprestado para investimentos de infraestrutura, já é uma cifra considerável. Por isso que nós precisamos ter o mercado de capitais pujante, e o melhor modelo é aquele que permite uma complementação entre esses dois mercados, tanto de crédito quanto de capitais, que é o que eu vou mencionar no próximo slide. Bom, o que é que nós defendemos? Que os bancos eles possam ter um papel para originar e financiar as fases iniciais de projetos de infraestrutura, que já são fases complexas, que demandam aí um tempo razoável, algo próximo a 5 anos, que demandam capital, são operações arriscadas, e mais ou menos depois de 4, 5 anos é que esses projetos acabam por gerar fluxo de caixa, e quando isso acontece, esses projetos de longo prazo precisam ser absorvidos pelo mercado de capitais. É exatamente esse que é o modelo que nós defendemos. Os bancos, eles têm uma atuação muito significativa como intermediários de papéis que são emitidos no âmbito do mercado de capitais. Para que tenhamos uma ideia, em 2020, quando a pandemia estava naquele processo mais agudo, em que o mercado de capitais no mundo inteiro colapsou, no Brasil, os bancos compraram dos fundos de investimento dos papéis, e os bancos passaram a responder por algo em torno de 65% de todas as debêntures emitidas em mercado. Agora nós estamos com algo em torno de 45%. Isso mostra a importância dos bancos como intermediários da emissão de papéis corporativos, que são da emissão de dívidas que são feitas no âmbito do mercado de capitais. Pode avançar, eu já começo a concluir, porque aqui é o que eu acho que está a essência da atuação. Obviamente eu não vou discorrer sobre tudo, vou fazer aqui uma síntese. Então, o que nós estamos defendendo? Um modelo em que o mercado de capitais brasileiro ele tenha um fortalecimento, uma robustez maior para poder absorver esses projetos de longo prazo. Também nós defendemos que os fundos institucionais, os fundos de pensão, os fundos de previdência, os fundos de infraestrutura possam ser capazes também e ter um papel central na atração de investimentos. E aqui nesse item 3, que é o que importa como mensagem principal que eu gostaria de deixar, os bancos podem e devem ter um papel concentrado na originação de financiamentos, na fase inicial desses financiamentos de longo prazo. Isso, como eu mencionei há pouco, dura algo em torno de 5 anos para que um projeto possa começar a ter uma maior maturação, e depois que esses projetos, que essas fases iniciais dos projetos de investimentos em infraestrutura são financiados pelos bancos, ali por volta de 4, 5 anos do financiamento desses projetos, é a hora de o mercado de capitais absorver esses projetos, serem transferidos para serem financiados pelo mercado de capitais, e uma série de formas para que nós possamos fazer isso: emissão de dívida, IPO de empresa, tá certo? Tudo isso os bancos podem funcionar como catalisadores desse processo, na intermediação desses papéis, financiando as fases iniciais dos projetos de infraestrutura e entregando esses projetos depois para o mercado de capitais. O BNDES também tem um papel importante, seja na prestação de garantias, isso também acaba tendo um papel como indutor do desenvolvimento. A ministra Miriam Melchior há pouco mencionou que a política que o novo governo que assume agora em janeiro vem de implementar vai fortalecer o papel dos bancos públicos. Há uma discussão acadêmica e econômica sobre isso, eu não quero entrar aqui nesse debate. Como presidente da FEBRABAN, nós representamos os bancos privados, os bancos públicos. Do ponto de vista conceitual, achamos que a melhor política governamental é aquela que possa deixar o mercado de crédito funcionar por si só, mas nós entendemos que os bancos públicos têm sim um papel de relevo, como no caso do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, e esperamos que haja aí um equilíbrio nesse papel de indução do desenvolvimento, para que também o mercado de crédito não venha a ter qualquer disfuncionalidade. Então, com isso, professor Zé Afonso, eu entendo que trago a nossa contribuição, a nossa visão,
de mostrar a importância que o Brasil precisa retomar os investimentos. Como eu mencionei, nós temos dificuldades fiscais enormes. Eu não consigo enxergar no curto prazo que o poder público terá capacidade de fazer com que investimentos públicos venham fomentar o crescimento. Nós temos que buscar parcerias com o setor privado, uma maior centralidade e protagonismo do capital privado. Parcerias são importantes e nós precisamos agir, abrir nossa economia, manter uma estabilidade de preços, manter estabilidade fiscal e melhorar o ambiente de negócio. Acho que são requisitos fundamentais para que o Brasil possa crescer de forma sustentável. Muito obrigado. Agradeço a Isaac. A gente está não só com carência de investimento, como com carência de tempo aqui, né, no nosso programa. E acho que o Igor Rocha, agora apagou tudo aqui na hora que o Igor ia falar. Nós já ouvimos aqui o financiamento. Igor, está aqui, chegou. Vamos ouvir o outro lado, né? O lado dos... Acho que o Igor vai falar mais pelo lado, né? Dos projetos e, sobretudo, da necessidade brutal, né, que a gente tem de investimentos para para conseguir que o país cresça e abandone, né, aquele decréscimo que o Isaac tão bem mostrou aqui. Igor, conto com a sua ajuda aí, parceiro aí, fazer uma boa exposição concisa. Bom dia a todos, falo bom dia, não, agora já é boa tarde, até aqui no Brasil também já passamos do meio-dia. É um grande prazer estar com todos aqui hoje, cumprimentar o professor Zé Roberto Afonso pelo nobre convite, o ministro Gilmar Mendes também aqui presente, cumprimentá-lo, cumprimentar o FIB pela organização, e aqui os meus colegas de painel, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, o Luiz Melo pela brilhante apresentação, o Manuel também pelo ótimo comentário. Vou tentar ser o mais conciso aqui, professor Zé Roberto, estou me sentindo aqui o investimento público no orçamento, o ajuste está vindo para cima de mim, entendeu? Então, qual que é a minha visão aqui, né? Eu atuei muitos anos no setor de infraestrutura, os últimos 6 anos antes de vir aqui para a Fiesp com o Josué, e tive um contato, obviamente, muito próximo com o investidor privado, né? Fizemos um trabalho lá na época da ABDIB para tentar mapear o potencial de investimentos que tinha no Brasil, o que a gente conseguiria fazer e otimizar do ponto de vista de atração da iniciativa privada. E essa reflexão que eu faço aqui vai muito em linha, até mesmo com o briefing do painel, que é com as ideias de um grande economista, que eu sou um grande admirador, que foi o Keynes, né? O Keynes, ele quando falamos, né, do maior economista do século XX, equivocadamente as pessoas associam o Keynes diretamente ao gasto. O Keynes é gasto. Keynes não é o gasto. A teoria geral do Keynes era como fazer a coordenação adequada das expectativas. E, eventualmente, obviamente, num momento de grande crise econômica, o gasto poderia atuar para reverter aí um estado pessimista de expectativas para um estado otimista para exatamente trazer um investimento privado. Então, por isso que o Keynes separava o orçamento, no que a gente dizia de orçamento de capital e o orçamento corrente. E o Keynes no orçamento corrente, ele sempre dizia, o orçamento corrente tem que ser superavitário. Enquanto o orçamento de capital tem que ser equilibrado. Equilibrado porque ele deve ser ajustado conforme o ciclo econômico. E ele estava se referindo, obviamente, na teoria dele, da reconstrução da Inglaterra do pós-Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então isso é muito importante. O Keynes, ele defendia a solidez das contas públicas, né? A solidez do gasto corrente. Algo que o Brasil tem feito de forma equivocada, né? No período recente. Nós temos uma regra fiscal que, infelizmente, não faz o ajuste no gasto corrente, né? E utiliza ali o gasto de capital para tentar fazer esse ajuste, sendo que ele deveria estar separado exatamente para a gente melhorar aí a competitividade do país, facilitar a inserção em novos mercados e, obviamente, o crescimento econômico. Um ponto que é importante destacar, o Brasil tem investido muito pouco, 1,7% do PIB em infraestrutura, é o menor investimento dos últimos 40 anos. Não por menos que o nosso estoque de infraestrutura em 1982 era de 56% do PIB, semelhante à Inglaterra. Hoje é 36% do PIB, semelhante à África do Sul. A gente era Inglaterra no estoque de capital, a gente virou a África do Sul no estoque de capital. E quando a gente pensa no que pode ser feito para atrair a iniciativa privada, é que eu falo como um grande entusiasta da iniciativa privada, eu acho que a iniciativa privada é a força viva que move o desenvolvimento econômico, e o Keynes, ele se via também como um liberal,
né? A gente vê que, por exemplo, a malha federal, malha rodoviária federal do governo, 20% já foi passado para iniciativa privada. A gente poderia passar 25%, 30% para iniciativa privada, seria excelente. Mas a gente não consegue passar para iniciativa privada o que não tem retorno para iniciativa privada, tá certo? E esse é o grande problema. O Brasil, se nós excluirmos os investimentos em óleo e gás, 78% do investimento em infraestrutura no Brasil é privado, puxado sobretudo por telecomunicações e energia. Muito do que foi feito ali nos anos 90 com o processo de privatizações, tá certo? São setores que têm uma lógica distinta dos outros setores de infraestrutura e você consegue, obviamente, atrair a iniciativa privada, né? Tem uma tecnologia diferente, ou seja, os setores de infraestrutura, eu sempre brinco, que embora estejam abarcados no grande conceito de infraestrutura, eles têm lógicas muito distintas, né? Nem a mobilidade urbana com as ferrovias a gente pode comparar, porque embora o trem ande sobre os trilhos ali, eles também têm lógicas distintas, inclusive de remuneração e de capacidade de atuação da iniciativa privada. Não por menos que na mobilidade urbana você não consegue viabilizar um projeto, né, se você não tiver a contrapartida do Estado, porque você não tem receita suficiente para viabilizar aquele projeto. Então você tem que pensar muito bem como potencializar a atuação do público e do privado. E por isso que o Keynes também, é que eu estou fazendo sempre essa conexão com ele não era um grande entusiasta de empresas estatais, mas ele era um grande entusiasta das parcerias público-privadas. Não por menos que a Inglaterra é o berço das parcerias público-privadas, exatamente porque ele era muito pragmático quanto à atuação do Estado e à atuação na iniciativa privada. Tá certo? Se nós olharmos o que foi feito na infraestrutura, nos anos 90, nós tivemos as privatizações, que foi positivo. Depois, em 2003, a lei das PPPs e das concessões, que também foi positivo. E no período mais recente, importantes projetos de infraestrutura foram postos, né, com mais bem formatados, que conseguiram atrair também a iniciativa privada. Então, a infraestrutura ela tem que ser vista como uma construção histórica, sobretudo do que foi feito, do que ainda precisa ser feito para a gente conseguir destravar exatamente estes investimentos. Quando eu falo, por exemplo, de alguns segmentos específicos, eu sempre gosto de dar o exemplo das rodovias. Eu pergunto às vezes para as pessoas, vocês sabem quantos por cento das rodovias, das estradas do Brasil são pavimentadas? As pessoas me falam, 40, 50, 60. Eu falo para elas, 14% das estradas do Brasil são pavimentadas. Enquanto nos Estados Unidos são 64%. Enquanto na Alemanha e na França são 100%. Enquanto na China é 81%. Enquanto a China, quando a gente olha para fluxo, investe 13% do PIB. Enquanto a Colômbia investe 5,4% do PIB. Enquanto o Chile investe quase 4% do PIB. Enquanto o Brasil, não por menos, por isso que a gente está perdendo infraestrutura, investe somente 1,7% do PIB. É possível potencializar ainda mais a atuação privada? Como eu disse, podemos passar do que foi concedido para o setor privado de 20% para 25%, talvez 30%. Mas a gente não consegue ir muito além disso, porque não tem atratividade para a iniciativa privada, não tem retorno, não tem TIR. Em outras palavras, era o que o Keynes falava, não há eficiência marginal do capital que atrai a iniciativa privada para atuar nesse segmento. Por isso que a gente tem que ter um olhar muito pragmático, na minha visão, do que é possível ser feito. E a infraestrutura, para potencializar ainda o investimento privado, vai precisar ter uma lógica muito conectada aos novos paradigmas do investimento global. Eu lembro que em 2016 eu falava muito com investidor estrangeiro, e eles falavam, olha, eu não consigo investir em Brasil porque o Brasil perdeu o grau de investimento. E o meu estatuto não deixa eu investir em Brasil. Há bons projetos no Brasil, mas eu tenho essa restrição. E eu sempre digo que o novo grau de investimento hoje no Brasil é a agenda ESG, são os compromissos ambientais. Ele virou um novo grau de investimento. Então, do ponto de vista privado, a gente precisa ter maior escalabilidade de projetos, tá certo? E também ter esse compromisso muito claro para a gente conseguir atrair capital estrangeiro. Mas somente isso não vai ser possível. A gente vai precisar aumentar investimento público, porque a gente já tem 78% no investimento privado. A gente, na América Latina, é o país que investe, tem o maior montante de investimento privado da América Latina. A gente investe mais que países desenvolvidos, tá certo? A gente investe em níveis de países como Inglaterra, como Noruega, como Dinamarca, países com uma maturidade regulatória institucional muito superior ao do Brasil, o que é muito positivo para o Brasil ter um investimento privado tão alto. Isso é muito positivo. Eu acho que, se for possível expandir, ainda deve ser feito, mas a gente tem que olhar de forma muito pragmática o que é possível ser feito, né? E por isso que eu acho que é importante a gente fazer essa divisão aí do
O que a gente pode fazer para o investimento privado ser potencializado e o que a gente pode fazer para o investimento público ser potencializado. O nível atual de investimento público, se continuar, a gente não vai conseguir reverter esse 1,7. É impossível. A gente consegue, no mínimo, no máximo, no melhor dos mundos, chegar em 1,8, 1,9% do PIB. Né? Então, eu encerro aqui, tentei ser o mais breve possível. Agradeço ao professor Zé Roberto Afonso, desculpa se me alonguei muito, e também cumprimento aqui os meus demais colegas pela oportunidade de poder participar de um evento tão importante. Obrigado. Já foi. Igor, te agradeço muito. Aliás, registrar aqui que esse fórum, a inspiração desse fórum, veio do Josué, presidente da Fiesp, infelizmente, né? Por questões de agenda, ele não pôde estar aqui. Eu acho que a gente não vai dar tempo a gente fazer o debate. Aliás, estamos entregando em 1h30, né? Do que era o prazo do painel. A gente só começou um pouquinho atrasado. Acho que a gente fez aqui agradecer a todos da mesa, acho que a gente fez uma prévia geral, na verdade, do que a gente vai estar debatendo nos próximos 3 dias aqui nesse evento, né? A começar pela mesa seguinte, pelo painel seguinte, que trata, né, de logística, e reforçaria muito, acho que mais do que nunca a gente tem que discutir isso, o número que o Igor colocou, quando a gente tem apenas 14%, né, das estradas no Brasil pavimentadas. A inveja que a gente tem, pelo menos eu como moro aqui, posso aproveitar, como o ministro Manuel colocou aqui, do que são as estradas portuguesas. Reforçaria muito, acho que a mensagem que a gente está aqui, insisto muito, é tentar uma contribuição nossa, né, seja do FIB, agradecer muito ao Luiz de Mello, a todos os participantes, a contribuição para tentar reintegrar o Brasil na economia mundial, né? É inaceitável que a gente continue tendo taxas de crescimento abaixo do crescimento demográfico, né? O ideal do ideal, volto a reforçar, era que hoje no Brasil a gente estivesse discutindo como eu retomo os investimentos, porque se eu retomar, na hora que eu tiver investimentos que me permitam crescer a níveis decentes, gerar produção, gerar renda, eu não precisaria estar discutindo auxílio emergencial, né? Porque, óbvio, eu tenho que pagar auxílio emergencial, porque tem gente passando fome e a gente precisa combater a fome. Mas esse é um paliativo, né? Esse não tem que ser o nosso objetivo principal. E reforço muito, quer dizer, a proposta aqui desse fórum é a gente discutir o futuro dos investimentos em infraestrutura, porque o nosso passado, né, deixou muito a desejar, e confio que a gente possa, nos próximos painéis, né, discutir, buscar soluções para que a gente tenha, né, um futuro bem diferente do que o atual. Agradeço a todos os participantes aqui do painel e passo a palavra aqui à apresentadora. Agradeço a todos os participantes e também pela incrível troca de conhecimento, muito obrigada. E todos os participantes também de forma virtual, estamos aqui enviando calorosos cumprimentos do lado de cá do Atlântico.